Olá, bom dia, turma do terceiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos dar continuidade, tá, ao assunto que é revisando tudo que foi visto em relação à estrutura verbal, principalmente, né, durante o ensino médio. Tudo que nós vamos ver agora foi visto, só que agora entraremos em alguns detalhes. Nós vamos nos aprofundar, relembrar daquilo que já conhecemos e nos aprofundar em alguns detalhezinhos que às vezes nós falamos muito rapidamente. Então vamos falar sobre verbo to be, to have, there to be, verbos anômalos, né? Enfim, basicamente nós trabalhamos uma leitura aqui que você mesmo pode fazer, mas durante essa leitura que eu vou fazer aqui, tem alguns detalhes que nós podemos comentar, tá? Sobre essa questão de um verbo ele ser utilizado como verbo auxiliar. Nesse caso ele vai fazer parte de uma locução verbal, tá? Quando nós temos um verbo auxiliar, da ideia de que se tem um auxiliar, tem um principal. É igual quando eu digo assim, vamos fazer uma atividade. Nós utilizamos dois verbos, tá? Poderia dizer faremos uma atividade, mas aí, quando eu digo faremos uma atividade, só existe um verbo. Bom, verbo auxiliar é um verbo que, de forma total ou parcial, é desprovido de significação própria. Em outras palavras, é o verbo que se junta a verbos principais para formar locuções com significações especiais. Na língua portuguesa, os auxiliares mais comuns são verbo ser, verbo estar, ter, haver. Em inglês são to be, to have e there to be. Mesma coisa lá, tá? Só passou para o português a significação. O verbo to be é utilizado como auxiliar para a formação dos verbos contínuos. Já o verbo to have é empregado na construção de tempos perfeitos. Isso aí lembra, né, quando nós falamos no segundo ano do ensino médio sobre o present perfect. Tá? Nós vamos lembrar aqui, rapidamente, que quando eu quero falar sobre alguma coisa que aconteceu no passado, num tempo não definido exatamente, eu uso a estrutura sujeito, né? Uso o verbo to have e mais um outro verbo no particípio. Isso nós comentamos bastante no segundo ano do ensino médio. Tá. Então aqui, continuando, lembrando que os mencionados tempos verbais serão minuciosamente estudados na unidade seguinte deste volume. Não esqueceremos ainda nesta unidade os verbos anômalos, né, ou verbos modais, tá, que também são verbos auxiliares e de aparição frequente em exames de vestibulares de todo o país. Isso aí é uma grande verdade, tá? Quando se fala sobre locução verbal, na língua inglesa é o que mais nós observamos nas avaliações, principalmente exame nacional, né? É bom lembrar que, além dos significados básicos de ser, estar, o verbo to be é muito usado no sentido de ficar ou tornar-se. Sei lá, Pierre and my friend, they are Brazilian actors. It was raining yesterday. Mary and Susan were in a hurry. The boys will be at the club. Paul was upset when he heard the news. Então aqui, olha só, Peter é meu amigo, eles são atores brasileiros, né? Estava chovendo ontem, Mary e Suzy estavam com pressa e os meninos, nesse caso aqui, estarão no clube. Aqui, ó, sentido de ser estar. Agora, nessa última frase, Paul was upset when he heard the news. Paulo ficou contrariado, olha só, ficou contrariado quando ouviu o noticiário. Ó, não esteve ou estava
nem foi ou era, ou seja, o verbo to be. Então foi usado no sentido de ficar. Ah, tá, nós aprendemos que o verbo to be significa ser estar, mas aqui, neste contexto, ele já dá um sentido de o quê? Olha só, ele ficou, não esteve, não estava, nem era, ok? Por exemplo, aqui, ó, I would be very grateful to you. Eu ficaria muito grato, ó, mais uma vez aqui em outro sentido. Não seria, ou seja, e nem estaria muito grato. O verbo to be também pode ser usado para indicar um plano, uma ordem, uma pré-condição, um destino. Nesses casos aparecerá acompanhado de infinitivo. The president is to travel within 2 months. O presidente deve viajar dentro de 2 meses. Então, olha só, o presidente deve viajar, tá? Aí você percebe que o verbo dever aqui, ele não está no seu sentido próprio. Se eu colocar aqui uma avaliação, eu estou falando aqui sobre viajar e não sobre dever nada. Então ele está sendo utilizado como auxiliar. Ou seja, o auxiliar sozinho aqui, ele não tem significação, né? Se eu dissesse assim, o presidente viajará dentro de 2 meses, opa, o verbo viajar faz todo sentido. Agora, o presidente deve ou deverá, né, dentro de 2 meses, fica sem sentido nenhum. Deverá o quê? Né? Deverá ou deve viajar. Ótimo. Aí nós chegamos exatamente onde eu queria, tá? Como foi dito lá, o verbo auxiliar sozinho, ele não tem significado se não tiver o seu principal. O seu verbo principal lá para falar sobre a mensagem, né? Por exemplo, aqui, ó, you are to do your homework before I come back. Você deve fazer sua tarefa de casa antes que eu volte. Ó, você deve. Aqui, então, o auxiliar em português deve, ele foi utilizado aqui com o verbo to be, em formato are, assim como na frase anterior. The president is to travel, deve viajar. You are to do, ó, você deve fazer, ok? Então é assim que ele funciona também em outras situações, além de ser, o significado ser e o significado estar. Veremos agora o verbo to be nas formas afirmativa, negativa e interrogativa e suas formas nominais. Então nós temos aqui, ó, nós já conhecemos, né, o presente, passado, as formas do verbo to be no é o que? Primeira pessoa am, terceira pessoa is, e depois as outras pessoas do discurso, né, nós vamos usar o are. Primeira am, terceira is e as demais are. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Passado, nós só temos 2 flexões. Para o singular, vou usar o was. Para o plural, were, tá? Embora o pronome you, ele pode ser você ou vocês, né? Sempre será acompanhado aí com were. As demais pessoas, tá? Do plural, eu vou usar were. Muito fácil. Isso aí nós já conhecemos. Forma negativa, só acrescentar. Sempre quando nós trabalhamos verbo to be, a forma negativa, ou melhor dizendo, o advérbio de negação, ele vem sempre depois do verbo aqui, no caso, porque é o verbo to be. Em outras estruturas, vem, neste caso aqui, antes, né? Por exemplo, quando eu digo assim, I love her, eu a amo. Se eu quero dizer que eu não a amo, I don't love her. Quer dizer, o advérbio vem antes do verbo. Aqui não. O advérbio ele vem depois. O advérbio de negação vem depois. No verbo to be. Isso aí que algumas pessoas confundem, né? E nós não podemos confundir. Verbo to be, advérbio de negação vem depois. Um outro verbo que não seja o verbo to be, né?
o advérbio vem antes, igual no exemplo que eu acabei de falar. I don't love her. Eu não a amo. Ok, no passado, eu vou colocar a mesma coisa, o advérbio depois. Was not, were not, ou as formas contractas, né? Wasn't e weren't. Ok. Vamos passar para a página seguinte. Aqui é a página 178, tá? 178, dando continuidade ao assunto. Aqui na página 178, ele está falando sobre as formas abreviadas, ou seja, formas contractas do verbo to be. Né? Are not vai ser aren't, is not, isn't, was not, wasn't, were not, weren't. Ok, isso aí é praticamente revendo, né, o que nós já conhecemos. Então aqui, atenção especial para a forma contracta de I am not, que vai ser I'm not. Então a contração aqui é diferente das demais, né? Nas demais eu vou juntar o verbo to be mais o advérbio de negação. Para a primeira pessoa eu não faço assim. Eu contraio o pronome com o verbo. Em vez de, assim, no caso, na forma integral, é I am. Né? I am not. Aqui eu já escrevo I'm not. Ok, forma interrogativa. Toda vez que eu estou trabalhando com o verbo to be sozinho ou sendo auxiliar, veja só o que eu estou dizendo. Sozinho ou auxiliar. O que vai acontecer? Ele vai sempre vir no início da frase. Se eu digo, por exemplo, you are my friend, né? Você é meu amigo, eu vou colocar o quê? Are you my friend? Você é meu amigo? Quer dizer, eu vou colocar o verbo to be no início da frase, ou seja, antes do sujeito. Ok, tanto no presente quanto no passado. Ok, no futuro devemos colocar o verbo auxiliar, will, antes do verbo no infinitivo, sem a partícula to. Por exemplo, I will be there waiting for you. Tá? Nesse caso aqui, eu estarei aguardando, né? Eu estarei lá aguardando por você. Ok, estarei lá aguardando por você. Se eu dissesse, por exemplo, que eu não estarei aguardando por você, eu escreveria assim: I won't be there waiting for you. Você vê que na contração negativa ficará won't, né? Em vez de escrever I will not, escreverei I want, tá? Mas não está errado, tá? Eu posso escrever das duas formas. É porque a fala é sempre mais abreviada, sempre nós economizamos palavras, mas isso não quer dizer que faremos da forma errada, né? Faremos a contração correta. Por exemplo, também ali eu poderia abreviar. Em vez de escrever I will, poderia colocar aqui, ó, I'll, ou seja, o pronome I, o apóstrofo LL. I'll be there waiting for you. Ok. Atenção, o verbo to be é verbo principal da oração quando combinado a substantivos e adjetivos. Ok, como na frase aqui, Rose is such which person. Ok. Verbo to have. Aqui é só para nós lembrarmos que o verbo to have, quando se trata de presente, tá? Na forma afirmativa nós temos aqui, ó, na terceira pessoa do singular, ele é escrito has, he has, she has, it has. Ok, as demais pessoas have. Mas temos aqui também o passado, ó, dele aqui, I had, you had. Aí eu observo que no passado, esse verbo aqui no tempo passado, ele vai ter o mesmo formato, had, enquanto que no presente
ele vai ser diferente na terceira pessoa. Ok, tá? Formas contracta de to have, haven't, tá? Hasn't e hadn't. Ok. Deixa eu ver aqui. Have e have got são frequentemente equivalentes, mas há diferença de uso entre o inglês americano, tá? E o inglês britânico. No inglês britânico, have got pode ser utilizado como a forma perfeita de Gary para significar have obtained. Gente, um detalhe aqui. Deixa eu passar para a página posterior, na página aqui 179, para falar exatamente sobre isso. Por exemplo, aqui, ó, em relação à questão, né, que está sendo posta aqui do verbo to have, né? Ele tem exemplo aqui dele em inglês americano e inglês britânico. Só lembrar que a nossa utilização para avaliações será sempre no inglês americano. Vamos ver aqui o que fala essa página aqui, aí eu vou reforçar no comentário. Ó, no inglês britânico, have got pode também significar posses, portanto as frases, olha lá, I have the books, né? I've got the books se equivalem. Ok, vamos prestar atenção aqui no que vem a seguir, ó. O verbo to have pode formar sentenças interrogativas e negativas com do, does e did. Ok. Por exemplo, se eu quero dizer que você tem um lápis, eu vou dizer you have a pencil. Se eu quero perguntar, eu coloco do you have a pencil. Se eu quero dizer que você, nesse caso aqui, ó, se eu quero fazer uma pergunta usando o advérbio de negação, don't you have a pencil? Você não tem um lápis, tá? E se eu quero afirmar isso aí usando o advérbio de negação, you don't have a pencil. Tudo bem. Agora tem um detalhe. Aqui está fazendo um comentário sobre a questão do inglês britânico. Então, olha aqui. Vamos fazer um paralelo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Onde está na terceira frase, aqui em cima, you don't have a pencil. Nessa frase aqui, aí eu pego a última, you have a pencil. Ou seja, é o mesmo significado. Quando eu digo you don't have a pencil e you haven't a pencil, quer dizer, você não tem. Só que aqui, em uma frase, eu tenho don't have e a outra eu tenho haven't. Quando eu digo you haven't, tá? Eu estou utilizando a estrutura aqui, tá? Negativa no inglês britânico. Então, qual é que vai cair na prova? Qual que vai cair na prova de uma avaliação, de um exame nacional ou a nossa prova? Eu vou usar para negar alguma coisa usando o verbo to have. Eu vou usar a forma haven't ou hasn't, nesse caso aqui, ou don't have. Qual delas eu vou usar? Eu vou usar don't have ou doesn't have. Eu não vou usar haven't. You haven't a pencil. Ok? Certo. Vamos ver aqui, atenção. O verbo to have é o verbo principal da oração quando usado no sentido de posses. Tanto o verbo to be como o verbo to have são verbos auxiliares quando combinados a outros verbos para formar os tempos compostos. Então aqui, o que acontece? Nós estamos falando sobre, como eu disse, eu não sei se eu cheguei a dizer, mas aí, se eu disse, eu vou repetir. Quando nós falamos sobre o present perfect, tá? Nós temos uma estrutura de sujeito, o verbo to have, mais um outro verbo principal no particípio. E aí, tá? E aí, o verbo to have, ele não tem uma significação própria, ele não tem o significado de ter.
tá? Ele, na verdade, ele perde a sua significação quando ele é utilizado como auxiliar. Ok, vamos lá. Além do seu uso como sinônimo de posse, o verbo to have pode ter outros empregos, indicar ações e experiências. Neste caso, vem acompanhado de um objeto. Por exemplo, have a nice day. Ok? Tenha um bom dia. Why don't we have a drink? Por que nós não tomamos uma bebida? Indicar uma obrigação, né? Quando seguido de infinitivo. Indicar uma obrigação quando sentido de infinitivo. They had to study last week. Infinitivo está aqui apresentado nessa frase aqui, na expressão to study, né? Eles tinham que estudar, they had to study last week. Eles tinham que estudar na semana passada. Outra aqui, vir acompanhado de objeto, mais forma verbal, quando se fala sobre causar ou experienciar uma ação. Ok, vamos lá. I need to have my car fixed. Quer dizer, I need to have, nessa estrutura aqui, tá vendo? Vinha acompanhado de objeto, a mais forma verbal. I need quer dizer eu preciso, nesse caso aqui, preciso, deixa eu ver aqui, consertar, eu precisei, na verdade, I need to have, precisei ter que consertar, ou eu preciso ter que consertar meu carro, né? Ok, aí nós temos uma estrutura diferente, tá? Eu preciso ter que consertar meu carro, ou ter meu carro consertado. Ali, they had their house robbed a week ago. Quer dizer, eles tiveram, tá, sua casa assaltada uma semana atrás, ou na semana passada. Ok. Aí estão percebendo a estrutura aqui, tá? Exatamente lá o que está dizendo, ele vem acompanhado, tá, do objeto mais a forma verbal. Ok. There to be. There to be significa haver ou existir. Olha só que interessante, né? Eu estou usando aqui uma estrutura com o verbo to be e o significado já muda totalmente. Por exemplo, presente simples, né? There is, there are. Eu só vou usar estas duas formas aqui no presente simples, indicando que existe alguma coisa, tá? Ou existem. Na língua portuguesa, quando eu digo assim, eu posso dizer há uma mesa aqui, né? Há uma mesa aqui. Como também posso dizer há duas mesas aqui. Olha só, não mudei nada na minha pronúncia na língua portuguesa. Agora, na língua inglesa, eu vou dizer assim, quando eu quero me referir a um objeto. There is a table here. Quando eu quero dizer que há mais de um objeto, there are table here. Quer dizer, há mesas, ou no caso, there are two tables here. Há duas mesas aqui. Então percebemos aqui que o verbo haver, quando quer falar sobre a existência de alguma coisa, no singular, there is. Quando há mais de um objeto, there are. Ok, no passado, there was, there were. Ok, havia ou existia. Observação, nós temos aqui, é possível ainda utilizar there's antes do plural, tá na linguagem formal. There are three men downstairs. Lembre-se, o verbo there to be, no sentido de haver, é impessoal. O que isso quer dizer? Que o verbo, nesse caso aqui, o verbo there to be, assim como o verbo haver na língua portuguesa, ele formula geralmente uma frase sem sujeito, ou seja, impessoal.
Ok, deixa-me ver aqui. Tá lá, verbo to do enfático nas frases. Tá lá, I love her. Essa frase aqui, eu a amo. Na frase afirmativa, não há necessidade do verbo auxiliar. Agora, se eu quero dizer aqui, ó, I do love her, a frase continua afirmativa. Neste caso, nós não utilizamos este auxiliar. Por quê? Ele não é necessário, ele só é o que? Enfático. Ele vai enfatizar a forma, digamos assim, a forma afirmativa. Nós sabemos que o auxiliar do, ele é usado sempre, né? Necessariamente ele é usado para negar alguma coisa. Por exemplo, se eu quero dizer que eu não a amo, I don't love her. Se eu quero perguntar, né, se você a ama uma pessoa, né, eu vou perguntar assim, do you love her? Então eu vou usar o do para perguntas e negações. Ah, mas professor, aqui está I do love her. Simplesmente no sentido de enfatizar, tá? Tá lá, o verbo to do pode ser utilizado como auxiliar para dar ênfase. Nesse caso, será chamado de verbo enfático, tá? She loves her family, uso normal, tá? Agora para a página seguinte. She does love her family, uso enfático. Tá lá, ela ama sua família. Nesse caso, no sentido enfático, eu poderia até dizer assim, na língua portuguesa, ela ama mesmo sua família, de fato, né? Eu não preciso dizer ou incluir numa frase mesmo ou de fato, a não ser que eu queira enfatizar. Ok, turma, nós vamos dar uma pausa aqui, tá? Nesta lição. E na próxima nós vamos seguir com verbos anômalos, ou seja, verbos irregulares, tá? Verbos que não têm uma sequência regular na língua inglesa. Ok, estes verbos aí muitas vezes serão utilizados como verbos auxiliares, certo? Então fechamos aqui a nossa aula e na próxima semana, na próxima aula, nós vamos trabalhar, tá, esses tipos de verbos aqui. Vamos falar detalhadamente, né, de um e de outro. Por enquanto, não há atividade, não foram passadas atividades. Ficamos apenas na leitura. Se houver alguma dúvida, deixe essa dúvida por escrito na plataforma, tá? Ou mande para mim, para o meu WhatsApp. Pode ser no meu privado, sem problema algum. Ok? Então, tenham todos aí um bom dia e até a próxima aula.